Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa parte do versículo que diz: aprendei de mim. Em Cristo nós encontramos a mais perfeita e a mais sublime de todas as escolas. Me permitam aqui rapidamente fazer alguns destaques. Primeiro, eu e você precisamos entender que Cristo é o nosso maior exemplo. E os nossos olhos precisam estar sempre voltados em Cristo Jesus. E muitas pessoas acabam se afundando na fé, ou distanciando-se do caminho do Senhor, ou até mesmo se afastando da igreja, quanto ao invés de olhar para o exemplo que é Cristo Jesus, passam muitas vezes a olhar o exemplo de homens. Nós precisamos olhar firmemente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Segundo aspecto que eu quero destacar desse texto aqui, antes de entrar na exposição do texto base dessa noite. Em Jesus, nós encontramos as virtudes que Deus quer que nós venhamos a desenvolver. Vou repetir isso aqui. Em Jesus, nós encontramos as virtudes que Deus quer que nós venhamos a desenvolver. Deus quer que nós venhamos a desenvolver a bondade. Deus quer que nós venhamos a desenvolver a misericórdia. Deus quer que nós venhamos a desenvolver a compaixão. Deus quer que nós venhamos a desenvolver a verdade. Deus quer que nós venhamos a desenvolver a retidão e a santidade. E aonde nós encontramos o mais perfeito exemplo? Em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que em Cristo nós encontramos um modelo de virtudes que Deus quer que nós venhamos a desenvolver. E algo muito importante que eu e você sempre precisamos trazer à nossa mente, que a mais importante obra que Deus realiza na minha vida e que Deus realiza na sua vida, é fazer com que nós nos pareçamos com Cristo Jesus. E é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente muitas vezes para aqui no texto, mas o texto continua dizendo: segundo foram chamados conforme o seu propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, portanto, nós passamos muitas vezes por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, assim como Cristo passou por tantas angústias, pela tentação, pela traição, pelo abandono, por toda sorte de dor que Cristo experimentou, para que ele se tornasse o exemplo perfeito para mim e para você. E ainda, à luz do texto que está projetado, em Cristo Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. E é interessante nós aprendermos isso. Quando nós nos dispomos a seguir o exemplo do Mestre, a andarmos no caminho do Mestre, a trilharmos no caminho do Mestre, nós vamos encontrar paz e descanso para a nossa alma. Seguir a Jesus traz alento para o nosso coração. Seguir a Jesus não é um peso. Seguir a Jesus não é um fardo. Mas seguir a Cristo Jesus, copiar os passos do Mestre, traz alento, descanso e sossego para a nossa alma. Então, portanto, o que eu gostaria, à guisa de introdução dessa noite, deixar claramente para os irmãos explicado, é que nós precisamos copiar o exemplo de Jesus. É a vontade de Deus, e seguir a Cristo Jesus traz sentido, significado e paz e alento ao nosso coração.